Olá, curador, como estás? Bem-vindo à minha casa. Eu sou a Bárbara Couto e neste espaço vou-te ensinar a seres terapeuta de ti e dos outros com rentabilidade e paixão através do Shiatsu Medicina. Nesta aula vou-te falar de uma palavra que para mim é a base de todo o terapeuta de excelência, que é a confiança. E confiança, na sua origem, tem no latim confidere, que significa com fé. E porquê é que a fé é tão importante na nossa vida? Na medicina tradicional chinesa, que está na base do Shiatsu Medicina, ter fé significa exatamente ter confiança na vida e está ligado ao elemento água, que é o elemento do fluxo da vida, sentir que a vida corre e que vai sempre ter a foz. Nós podemos ter pedras, um rio pode ter que percorrer uma montanha muito sinuosa, pode ter que se deparar com águas paradas, mas no final ela vai sempre ter a bom porto, sempre ter a foz. E então é muito importante que primeiro tu desenvolvas esta fé em ti, esta confiança em ti própria, e aqui eu gosto de contar uma pequena história que vem da tradição do budismo e que diz mais ou menos isto, que nós, para percebermos o quão importante é a vida humana, temos que imaginar uma tartaruga num enorme mar e que está a nadar tranquilamente e quando resolve vir à tona da água, acerta numa única boia que está nesse mar imenso. Então esta é a probabilidade de tu teres uma vida humana para o budismo. Então eles dizem, esta vida humana então é absolutamente preciosa, portanto deves confiar plenamente no teu corpo, na tua consciência, deves confiar plenamente que tu estás aqui para cumprir um propósito e que tens tudo o que precisas para chegares a esse tal bom porto. Assim é no budismo, mas também no catolicismo, fala-nos no Espírito Santo e muitas outras religiões vão a esta natureza divina que nos liga a este ato de algo maior estar atrás de nós. E porquê é que isto é muito importante? Porque há até uma parte nós controlamos ou podemos controlar, mas há sempre um momento na nossa vida que nós temos que deixar ir, que temos que confiar, que temos que, de facto, acreditar que há algo superior a nós. Pelo menos assim é mais fácil. Claro que esse algo superior pode ser o que tu entenderes, não é? Há quem acredita num Deus, em Jesus, em Buda, há quem acredite no universo, nos elementos, mas aqui o mais importante é tu entenderes que em primeiro lugar deves confiar em ti e para confiar em ti será muito mais tranquilo, muito mais fácil se confiares que estás de certa forma protegido, plenamente amado por algo superior a ti. Na medicina tradicional chinesa, que está na base do Shiatsu, esta confiança está associada ao elemento água, a água que é o fluxo da vida, que é o início propulsor de todos os elementos, é o arranque. Sem esta energia da água nós não conseguimos equilibrar os restantes elementos e isto tem um significado também em termos orgânicos. A água está relacionada com o rim e com a bexiga e também com a nossa longevidade e a nossa herança genética. Portanto, estão aqui várias coisas importantes e que se podem ligar a esta confiança. Portanto, se eu tenho, por exemplo, uma herança genética que de alguma forma não me passou esta confiança, ou pelo contrário, me traz mais medos, mais ansiedades em relação ao futuro, eu tenho que ainda mais exercitar esta fé. A fé e a confiança são um exercício para a medicina chinesa. E no Shiatsu e na medicina chinesa eles fazem isto através de vários tipos de exercícios, que é isso que eu te vou explicar neste vídeo, ou seja, a confiança exercitada na prática e no dia-a-dia. Primeiro, confiança em ti e depois, se tens confiança em ti, tens confiança nos outros e tens confiança na vida. Então é em 3 passos, em ti, nos outros, na vida. Não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sininho para receberes em primeira mão todos os vídeos.
Eu costumo contar algumas vezes esta história, que é eu ser filha de uma funcionária pública e de uma mulher, que é a minha avó, que quando se casou deixou de trabalhar, ou seja, deixou de ser professora primária para se dedicar à casa e aos filhos. Então, porquê é que eu estou a falar destas mulheres? Porque quando somos mulheres temos que ter mais atenção à herança materna e quando somos homens devemos ter mais atenção à herança paterna. Isto não é 100% assim, mas eu gosto de direcionar para o feminino ou o masculino porque assim torna-nos mais fácil o nosso estudo geracional. Lembrar que este estudo era feito nos primórdios da psicologia, onde nós analisávamos as árvores genealógicas para percebermos melhor quais são os nossos padrões emocionais, os nossos padrões de repetição de histórias, os nossos padrões até físicos, está bem? Portanto, a nossa tendência é, nas mulheres, seguir a linha materna, nos homens seguir a linha paterna e há outra curiosidade, é que salta uma geração. Portanto, à partida, eu tenho mais tendência a repetir padrões emocionais da minha avó. Então, isto porque é que interessa saber? Porque eu, por exemplo, comecei a empreender há 11 anos, até então trabalhava sempre por conta de outrem, ao fim do mês caía sempre o mesmo ordenado, não tinha que pensar muito como é que ia obter fontes de renda, então fazia o meu trabalho, recebia por isso. Como terapeuta e empreendedora, isto foi uma revolução na minha vida e tendo esta herança genética de uma mulher que é funcionária pública, que era enfermeira e que toda a vida trabalhou para o Estado, ou seja, estava habituada a receber aquele ordenado certinho, nunca fez nada no sentido de ganhar uma renda extra ou de ter um negócio próprio, e a minha avó ainda menos, que era esta mulher que até começou a trabalhar como professora primária, mas depois dedicou toda a sua vida à casa e aos filhos. Então, na minha herança genética não há nada que me ajude neste objetivo de empreender. E eu, sabendo disto, posso perceber que alguns momentos da minha vida, e tive vários ao longo da minha vida de empreendedora, em que eu sentia nitidamente que o que estava a atacar-me e a afetar-me era uma memória genética muito mais do que a minha realidade. Portanto, eu até não tinha tantos motivos para estar com tanta ansiedade e tanto medo, mas por ter também esta herança de mulheres que não empreenderam, essa possibilidade de ser mais duro é maior. Então eu imaginava muitas vezes a minha avó a deparar-se com esta situação. Por exemplo, quando foi a pandemia, deparar-se com a situação de de facto não poder dar terapias. A dor, a ansiedade dela seria muito maior que a minha, mas como eu tenho esta herança genética, eu ainda sinto uma parte desta ansiedade dela, está bem? Então, eu sabendo disto, o que eu faço são coisas concretas. Por exemplo, nessas alturas reforço o beber a água, porque ao beber água morna, principalmente, eu estou a dizer ao meu corpo que eu já tenho consciência que há esta memória em mim e que me está a afetar mais duramente por causa de estarem reunidas determinadas circunstâncias, e também gosto muito de friccionar a zona dos rins, tá? Ou seja, friccionar bem essa zona, mandando então uma mentalização de que essa emoção não se adequa tanto ao tempo atual, mas que vem de uma memória que está alojada no meu corpo, nos meus rins em especial, por causa dessa memória genética. Outra das coisas que eu gosto de fazer ligado a esta confiança em relação ao futuro, para sentir mais esta confiança e que me ajuda, no fundo, a ter fé na vida, é o exercício Mako'o ligado ao elemento água. E eu vou-vos mostrar a seguir como é que se faz esse exercício. Vamos colocar as pernas esticadas à frente, o dedão para cá, para sentirmos logo a extensão da parte posterior das pernas, e aqui já podemos ver como é que está toda esta região onde passa o meridiano da bexiga. Podem puxar uma nádega para trás, outra também, e alongar, mas aproximando a barriga das pernas, olhando só em frente.
Puxem bem o dedo para cá e sintam se há muita resistência ou não. Podem procurar, quem tem mais flexibilidade, ir um pouquinho mais fundo e fazer o ciclo das 3 respirações profundas, sem insistência, mas sentindo que na expiração eu estou a ir mais um pouco. A segunda parte deste movimento, eu vou procurar alongar as minhas costas, porque o meridiano também percorre as minhas costas. Então aqui, eu em vez de colocar o foco nas pernas, eu vou trazer a minha atenção para toda esta região da minha coluna. Então vou procurar agarrar os meus pés e puxar bem as costas e as omoplatas, mas aqui a cabeça vai para dentro. Quem não conseguir chegar aos pés, coloca as mãos, os braços têm que estar descontraídos, podem colocar as mãos nos tornozelos ou mesmo aqui nas pernas e relaxa a cabeça para baixo. É muito importante o relaxamento da cervical e sentirem que os ombros estão pesados, caídos, para sentirem que as costas estão a estirar completamente e que esse meridiano da bexiga está a abrir. A conexão com esse elemento também é absolutamente fundamental para tu sentires que de facto há uma fluidez, há uma entrega. Eu costumo dizer que é como se tu pudesses boiar numa água tranquila e pudesses relaxar sabendo que vais te dirigir à Foz. Então eu gosto de passear aqui em Braga ao Rio Oeste. Então eu faço o curso do rio descendente, sentindo o movimento do meu corpo e sentindo o movimento do rio, da água que flui, e trazer isso de uma forma de meditação em ação. Esse caminhar vai ser um caminhar meditativo, onde eu vou realmente tentar ter o meu foco na água que corre, vou tentar ter o meu foco no meu movimento suave e lembrar-me que, de facto, se não tiver numa estagnação muito drástica deste elemento água, posso ainda no final dessa caminhada sentar-me e fazer uma prática de meditação formal. E neste vídeo ainda vou-te ensinar a fazer essa prática formal. Então coloca agora os teus pés bem assentos no chão, ou então se estiveres a passear na natureza podes te sentar no chão, seria ótimo sentir esse enraizamento, e coloca as tuas mãos em cima dos teus joelhos. Coloca as tuas costas direitas, recolhe ligeiramente o teu queixo. Se puderes, escuta essa água que está junto a ti, ou então foca-te nesta música. Se os teus pensamentos forem para longe, volta a focar-te na cadência da água. Volta a focar a tua atenção nesta água que flui, que confia plenamente no fluxo da vida, que tem fé. Repete para ti: eu confio plenamente no fluxo da vida. Eu tenho fé no fluxo da vida. Eu confio em mim. Eu confio que tenho tudo o que é preciso para ser um terapeuta de excelência, para ser um curador de mim,
e dos outros. Eu confio plenamente nas minhas capacidades. Eu sou suficiente, eu basto-me. Eu mereço. Eu sou suficiente e eu basto-me. Relaxa os teus ombros e sempre que os teus pensamentos viajarem para longe, volta a focar a tua atenção na água que corre. Faz agora uma respiração profunda, flexiona as mãozinhas à frente e passa pelo teu rosto como se fosse uma água bem fresquinha. Como se fosse uma água bem fresquinha.